Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, é dia especial, como sempre. Nós temos aqui o amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no 29º episódio, no dia 20 de janeiro do ano de 2021. Como sempre fazemos, vamos desejar aqui a você as boas-vindas. Nós estamos num momento empolgante do nosso curso, interessante. Se você não teve muito contato com a história da civilização, em particular com a consciência hebraica, como ela se manifestou em toda a humanidade e ali no Oriente Médio, vai ser uma grande oportunidade, porque nós vamos fazer uma boa revisão e com calma, nós vamos olhar o globo, vamos olhar as datas principais, vamos olhar a história e vamos, assim, ganhar uma visão geral. Então você vai compreender muitas coisas da nossa atualidade, inclusive, conseguindo olhar e entender o passado. Então, calma, nós estamos construindo uma caminhada e eu acho que isso vai ser bem legal para uma visão geral do gênero humano, né? Nós sempre falamos um pouquinho do porquê consciência hebraica, das 4 faculdades. O destaque é a faculdade essencial, ela é que traz a potencialidade da consciência, do arbítrio, da vontade, do amor no ser humano. O hebraico para nós corresponde à espiritualidade do próprio universo e do ser humano na Terra. E o judaico é aquela história particular de um povo que aconteceu ali na Palestina, vindo do Iraque. É o universal versus o local, né? Como a música clássica, como a filosofia grega, que acontecem na história de um povo, mas que pertence a toda a humanidade. Sim, Jesus foi muito apresentado como influência grega, os pais da igreja, Agostinho, Aquino e Lutero, tiveram essa influência e nós queremos voltar a ver um Jesus à hebraica, né? O nosso movimento procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Venha com a gente, veremos o início de tudo e de todas as coisas. É a proposta desse curso. Boa viagem no nosso superjato, que parte agora. E nós estamos trabalhando o quê? Né? O que você está vendo hoje? Nós estamos vendo o 4º capítulo do Gênesis adiante, né? Iniciaremos a grande jornada evolutiva da natureza humana rumo ao seu maior potencial. Veremos a história genética de um povo para a formação de uma estrutura física, emocional, mental e essencial capaz de realizar Gênesis 1:26, que é: façamos um ser à nossa imagem e semelhança. E esse ser, essa culminância é Yeshua HaMashiach, que você vai conhecer muito bem aqui conosco. Também compreenderemos a ação da divindade na história de todos os povos, preparando moral e eticamente o ser humano para a sua evolução. E vamos antes compreender alguns fatos históricos importantes nesse contexto. Olha, a gente vai fazer aqui uma revisão de datas, genealogia, religiões, usando gráficos, e nós vamos fazer uma verdadeira maratona de Adão e Eva até 1948. Nesse ano, Israel volta a ter um Estado após milhares de anos. Tínhamos chegado até o ano 930, quando o reino de Israel é dividido. Olha, a ideia de fazer uma revisão foi até um toque que algumas pessoas que estão vendo o curso deram, de que a gente pudesse colocar mais imagens naquilo que nós estamos falando, né? A gente que lida com esses fatos há muitos anos é mais fácil, mas eu acredito realmente que seja melhor a gente colocar gráficos de genealogia e também mapas, além do alinhamento de datas. Então, eu vou pegar os tópicos que nós já vimos, mas com esses novos recursos. Vocês só vão dar um descontinho, eu estou lidando aqui com as primeiras vezes com o mapa do Google Maps online e tudo, mas eu acredito que vai ser tudo fácil, aqui não vai ter dificuldade não, tá? Então, voltando aqui para a nossa lista, o que nós já vimos, né? Nós tínhamos visto o início de tudo.
Então, não é uma data certa, a gente sabe que o primeiro Adão e Eva são simbólicos, mas o do capítulo 4 é um Adão e Eva genético, né? Então, nós vamos usar a data referencial, e o povo hebraico conta com o ano 5.800, quase 6.000, né? Então, eles datam isso estimando mais ou menos Adão e Eva 4.000 a.C. Início da genética crística, e daqui vem o nome raça adâmica. Depois nós temos ali, pelo ano 3.000, que seria Noé, com os filhos Shem, Cã e Jafé, né? Ou Cão, Sem e Jafé. É de Sem que surge o termo semitas, né? Quando você ouve falar ao povo semita, antissemitismo, de onde veio essa palavra? Do filho de Noé, Shem. Então, assim, vamos pegar agora aqui e dar uma olhadinha nos gráficos, né? Que vai nos ajudar um pouquinho. Então, primeiro, nós damos uma olhadinha nos gráficos da genealogia, né? Então, eu vou passar para você aqui, ó, um gráfico e vou mostrar para você como é que ele acontece, né? Então, ó, pegando aqui do início, a origem de tudo é a divindade, né? Ela é que vai formar o universo. No universo, as dimensões celestial e abissal, depois a formação do universo material, no universo material, plano mineral, vegetal, animal, e entre os animais, um animal com potencial hominal, homem e mulher, do qual vão despertar para o símbolo. Então, primeiro Adão e Eva, simbólico, que está no capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, e o segundo Adão e Eva, o genético, que realmente vai ter um CPF, um RG, um telefone, ou seja, vão fazer parte da história. Então aqui, ó, de Adão e Eva, nós temos Sete e temos Cã, ou Caim, né? Que é um filho de Adão, que vai gerar Enoque, e que vai dar aqui, olha, toda uma sequência genealógica, né? Rade, Manuel, Metusael, Lameque, e por aqui vai, né? Ó, Tubal-Caim, tá vendo? Que é Tubal-Cã, né? Filho daqui, ó. Jubal, enfim. E do outro lado, olha, então para você dar uma olhadinha bem direitinho, de Adão, Abel foi morto, né? Então, o segundo filho de Adão que traz a genética, ó, a genética crística não vem para cá, vocês perceberam? Ó, que está em amarelinho aqui, ó, representa o ouro da genética que é transferida. Então, a genética crística estava em Sete. Sete vai gerar Enos. Está vendo? Ó? Enos vai gerar Cainá, Malalel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque. Lameque é que vai gerar Noé. Então, olha, aqui chegamos até Noé. E Noé terá 3 filhos. Sem, ó, então a genética de Noé, crística, não vai para Cão, nem para Jafé. A genética que iria formar Jesus vem para Shem. Então, e continua, Arfaxed, Salá e Eber. Ok, então esse é um dos gráficos, né, que nos ajuda a compreender. Vamos pegar um segundo gráfico, que é com datas. Eu acho que vai te dar uma outra noção. Esse com datas, ele é mais simplificado, né? Ele vai direto aqui, ó. Então, vamos considerar aqui, olha, nasce Adão, 4.100, tudo isso são datas estimadas, né? Aí, ó, vamos de Adão já direto para Noé. Você viu que tem outros personagens que fazem a ponte, mas nós estamos selecionando os principais. O dilúvio, né, que também está naquela esfera simbólica, mas vamos considerar que tenha sido aí em 2.450.
E depois, olha, a data mais certa que nós temos é de Abraão, 2085. Tá? Nós fomos até mais no nosso estudo aqui. Nós fomos aqui, olha, depois nasce Jacó, um dos filhos de Jacó é José, lembram? Aquele que vai para o Egito, ó, ele que vai dar a origem aqui, ó, da parte do Egito, onde eles vão a princípio serem convidados. Ó. Então Jacó, com 130 anos, é apresentado a Faraó, 1870 a.C. Aí eles vão ficar 400 anos aqui no Egito. Depois aqui nasce Moisés, aproximadamente nesse período. Moisés passa 40 anos no Egito, 40 anos com Jetro nas cadeias montanhosas do Sinai, e 40 anos ele vai retirar o povo do Egito. Depois tem Josué. Josué é discípulo de Moisés e ele é que vai introduzir o povo na terra de Canaã, na Palestina. Depois vem o período dos juízes, 1375, onde Israel ainda não tinha rei. E depois do período de juízes, nós vamos ter um outro movimento, que é exatamente o primeiro rei de Israel, olha, mais ou menos no ano 1000 a.C. Então nós temos Saul, depois o declínio do reino de Saul, e vem Davi, no ano 1010. Davi passa por um período de reinado e entrega o seu reino a Salomão, um dos seus filhos, e aqui em Salomão, mais ou menos em 930, há uma divisão dos dois reinos. Então, Salomão, um dos filhos dele, continua com o reino de Judá, que é o Roboão, né, o Reoboão, fica em Jerusalém, mais a tribo de Benjamim, e Israel, que fica com Jeroboão como reino do norte, com a capital em Samaria. Então nós vimos até aqui, você tem uma ideia das datas e dos períodos, né? Mas nós vamos agora dar uma olhadinha na região, vamos olhar um pouco na geografia, vamos olhar os mapas do passado e do presente, para você entender aonde essa história ocorre, aonde ela acontece. Eu acho que fica mais didático se a gente pegar do nosso mundo atual. Então eu vou passar aqui para você, olha, o nosso Google Maps, aonde você vai dar uma olhada no geral, né? Então você vai ver aqui essa região, que é onde tudo acontece. Ó, você vai ver o atual, esse mapa é atual, né? Você vai ver aqui ó, o Egito, né? Que vai ter o delta do Nilo, aqui vai ter o Mar Vermelho, e aqui vai ter a região da nossa história principal, que é a região onde está Israel hoje. Olha, Jerusalém e o atual Estado de Israel. Mas a nossa história ela vai começar antes. Então vamos dar uma olhadinha no mapa para você entender bem. Ó. Aqui, nessa faixa, nós estamos no Oriente Médio. A nossa história vai começar aqui no Iraque, né? Com Abraão, que vem de Ur. E antes disso, já há suposições de que no Monte Ararat, Moisés teria, Noé teria parado com a arca, né? Então, em que parte do mundo nós estamos? Toda essa história, toda essa epopeia, essa odisseia humana, acontece no Oriente Médio. Então, eu vou dar agora, nós vamos conhecer bem a região em que nós estamos. Então, aqui ó, você está vendo o Egito, aqui continua a Palestina, aí você vê o Líbano, o Iraque, né? Olha para baixo a Arábia Saudita. Aqui você tem ó, o Golfo Pérsico, o Estreito de Hormuz, né, onde passa a maioria do petróleo, essa parte é muito importante, que é já na região do Irã. Ó, então aqui você tem o continente africano, tá vendo? Ó,
Você tem a África, ó, e em cima você tem toda a Europa. Olha a bota italiana aqui, ó. Olha aqui a Itália, aqui a Grécia, aqui viriam os romanos, antes disso viria Alexandre o Grande aqui da parte da Grécia. Todos esses reinos vão dominar essa parte do Oriente Médio, né? Essa região vai ser dominada. Aqui, ó, o Mar do Mediterrâneo, aqui você tem a Europa, né? Tá vendo? França, Portugal, Espanha, Itália, aqui para cima a Alemanha, e para cá, se nós formos para o Oriente, para o Extremo Oriente, o que nós vamos ter aqui em cima? Nós vamos ter a Rússia, e se nós formos indo mais, olha, a Rússia é toda essa região gigantesca, a Rússia é muito, muito grande, né? Depois ó, a Mongólia, né? Onde viria o Gengis Khan. Aqui nós temos a parte do Extremo Oriente, ó, já seriam as ilhas japonesas, tá vendo? O Japão está aqui, ó, e aqui a China. Então, Lao Tse, Confúcio, né? A Índia está aqui, ó, Siddhartha Gautama, o Buda, vem daqui. E a história antiga, então você tem aqui, ó, Oriente, né? Europa, já ocidental. Aqui nós temos o Oriente, nessa parte do Egito. E aqui Extremo Oriente, já no Japão e China. E depois será descoberto o que? Um mundo novo, né? Então, se você pegar aqui, ó, quando da Espanha, de Portugal, saem os navegadores, eles vão descobrir aqui os Estados Unidos, né? Colombo virá para cá e Cabral virá descobrir o Brasil. Olha como se encaixa bem aqui quando os continentes eram juntos, né? Olha aqui, ó, como essa parte do Brasil se encaixa bem na África. Então, com isso, você tem uma posição de como o nosso mundo é, e na verdade, olha, é nesta região que acontece tudo o que nós precisamos, tá vendo? Então, eu vou levar você agora para nós conhecermmos aqui, ó, o Iraque, e a nossa história se dará do Iraque para aqui a Palestina, né, porque Abraão virá do Iraque, passará por Hebrom, aí é que ele será chamado Abraão, o hebreu. Depois de Hebrom, ele então se estabelece para cá, vai para o Egito durante um período, depois volta para essa região, e aqui é que ele vai ter Isaac e Jacó, depois Jacó vai ter os 12 filhos, José é levado para o Egito novamente, né? Então, essa região aqui, ó, de Israel, principalmente aqui o Egito, vai ter a travessia do deserto, então nós vamos ter toda essa região onde essa história vai acontecer. Aqui, uma grande parte da história vai acontecer aqui, ó, no delta do Nilo. Exatamente aqui. Em toda essa região. Aqui está o rio Nilo, o delta do Nilo, que virá até essa região onde houve a travessia do Mar Vermelho e depois a ida para o deserto nos 40 anos que vai levar o povo a Israel. Então, olha,
nesse pedaço é que acontece grande parte da história. E agora eu vou pegar um mapa antigo para você dar uma olhada em como era essa região na antiguidade. Aí você vai ter uma visão da antiguidade. Olha, agora eu vou mostrar para você essa região com tudo o que aconteceu. Olha. Então aqui você tem os rios Eufrates, está vendo? Nós estamos agora no Iraque. Ó. É o mesmo mapa, só que com as cidades antigas. Então você tem aqui o Iraque, aqui você tem a Palestina, e aqui você vai ter o delta do Nilo. Olha aqui o delta do Nilo, onde agora tem todos aqueles portos modernos do Egito. Né? Aqui nós vamos ter o delta do Nilo, o Mar Vermelho. Olha, o Mar Vermelho está aqui. Aqui vai ser a montanha do Sinai, onde Moisés vai receber a lei. E aqui a Palestina, onde está o Estado de Israel atualmente. Mas onde a nossa história começa? Ela começa aqui. Então, se nós formos pegar o primeiro ponto, seria aqui, ó, Monte Ararat, onde supõe-se que Noé tenha estacionado a arca depois do dilúvio. Né? Então, essa região. Depois de Noé, qual é o nosso personagem? É Abraão, ele está aqui em Ur, ó. Está vendo? Essa é a região de Ur, na Caldeia, que é a Mesopotâmia, que é a região entre os rios. Né? Meso é metade, potamos é rio. Né? Então, entre rios. O rio aqui é Eufrates e o rio Tigre. Então você tem Ur, Suzã é onde vai ter Daniel, Ruth, toda a história que vai acontecer com os reis persas, né? Dario, vai acontecer nessa região de Suzã. Aqui é a Babilônia, que vai dominar Israel também durante um tempo. Aqui é a planície de Dura, ou Durã, que o Mesaque, Sadraque e Abidnego vão ser lançados na fornalha. Nínive, olha, Nínive é a região que Jonas, o profeta, deveria pregar, né? Mas ele vai lá para a Europa, ele queria ir para a Espanha, que Tarsis fica na Espanha. Então ele vai para o outro lado, fugir de Deus, mas Deus faz ele voltar aqui para Nínive. E assim, temos aqui a região de Arã, Padã Arã, tá vendo? O Abraão sai daqui com o pai, ainda com a família, e vem para cá. Aqui, Yahvé convida ele a deixar os parentes. Então Abraão sai e vem para cá. Aí ele vai parar em Hebron e vai ficar nessa região. Depois ele vai para o Egito. Aqui está o delta do Nilo. Então, esta região toda é onde vão acontecer os fatos principais. Né? Então, agora você conseguiu ter uma visão um pouquinho mais clara. Né? Vou pegar o mapa da jornada de Abraão, onde está bem grifado a jornada de Abraão. Olha aqui. Olha lá, ele sai aqui do Iraque, né? Região do Iraque, e ele vem, ó, sentido Babilônia, e vai subindo até Padã Arã. Padã Arã é o lugar onde ele fica com a família. Depois ele abandona a família, né? Deixa os seus parentes e vai para a região da Palestina, vai para Hebron e vai para a região da Palestina. Depois ele vai até o Egito e aí ele volta e estabelece aqui com Isaac, gerando Isaac. Jacó gera também
Ismael, que vai dar origem a todos os árabes, junto com uma egípcia, a Agar, porque ele traz essa egípcia daqui, do período que ele passa aqui na parte dessa peregrinação ao Egito. Então, acho que agora você tem uma condição um pouquinho melhor de entender tanto a genealogia, né? Pegando aqui a nossa genealogia, você vai ver como que os personagens vão vivendo, tá vendo? Voltando aqui, ó, o nosso quadro inicial, você tem aqui Adão, Noé, Abraão, depois Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó com 4 esposas gera 12 filhos. E aí nós temos José, que é vendido pelos irmãos e vai para o Egito. E depois de 400 anos é que Moisés vai nascer. Então aqui no nosso quadro, olha, de genealogia, onde temos todos os personagens, né? Você tem uma visão de por onde vai o cordão genético, olha. A genealogia de Jesus está em Adão e Eva, passa para Sete, de Sete passa para Enos, Cainã, Malalel, Jered, Enoque, Matusalém, Lameque, aí vem para Noé. Noé tem os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, mas a genética de Jesus está em Sem. Aí ele gera Arfaxade, Sala, Eber, Peleg, Reu. Isso tudo vem dos semitas, que é o filho de Noé chamado Sem. Segur, Naor. Aí Naor gera Terá, ou Tera. Tera é que vai ser pai de Abraão. Abraão gera com Agar Ismael, que vai dar origem com 12 filhos a todos os árabes. Agar é egípcia. Ismael vai ser da semente de Abraão, hebreu, e egípcia Agar. Mas também Abraão de Sara gera Isaac. E Isaac casa com Rebeca. E a semente crística está em quem? Está em Jacó. Então Abraão passa para Isaac, passa para Jacó. E Jacó vai casar com Raquel, Leia, Bia e Zilpa. E ele então terá 12 filhos. Aser, Gad, Naftali, Dan, Diná, Zebulon, Issar, Judá. Em Judá que está a genética de Jesus, está vendo? Os amarelinhos. Então a genética passou aqui para Judá. Judá, Levi, Simeão, Ruben, Benjamim e José. José que vai gerar as 2 meias tribos, que é Efraim e Manassés. Jacó vai assumir os filhos de José como sendo deles. Então vai dar 2 meias tribos. Então vão ficar 13 tribos ou 2 metades de tribo. Depois Judá, a semente vem através de Tamar, que está em Pérez. Pérez vai gerar Esrom. Esrom vai gerar Arão, Aminadab, Naasson, Salmão. Salmão vai casar com Raabe. Aqui já está na época de Josué, porque Raabe era da cidade das grandes muralhas que caem de Jericó. Então as muralhas de Jericó caem, só Raabe sobrevive. E Salmão casa com Raabe.
que era uma prostituta, mas ela estava com a qualidade crística. Por quê? Porque ela vai gerar Boaz. Boaz é filho dela. E Boaz vai se casar com Ruth. Ruth é aquela mulher que também é moabita. Ela é descendente lá de Esaú, vindo dos filhos de, na verdade, do filho de Ló, né? Das filhas de Ló, da relação que ele teve. Vai dar os moabitas, e a Ruth era moabita. Então ela se casa com Boaz. Lembra-se da história da Noemi, né, que perde os filhos, fica viúva, mas ela não abandona. E do casamento de Boaz e Ruth vem Obed. Obed gera Jessé. Jessé, pai de Davi. E Davi, com Bet-sabá, é que gera Salomão. E Salomão gera Reoboão ou Roboão. Então aqui, nesses dois gráficos, nós chegamos até o ponto aonde nós estávamos aqui no nosso estudo. Voltando aqui para o nosso... Agora vai ficar talvez mais fácil de você compreender, essa é a minha intenção. Tá? Vocês veem que todos esses nomes formam uma história incrível, impressionante, né? Que vai trazer um significado profundo. Essa história que está acontecendo no Oriente Médio, envolvendo todos os povos nessa região, que você vê que a genética é misturada com gente de todos os povos, como por exemplo você viu Raabe, que era de Jericó, né? Ruth, que era moabita, de outros povos que vão se misturando, dirigidos por Deus, uma direção profunda, porque cada gene, cada parte dessa genética será necessária para chegar até José e Maria. E, enquanto isso, todos esses fenômenos históricos estão gerando a experiência viva dos escritos que você tem na mão. Quando você abre uma Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, não é um livro teórico, não é um livro que conta uma saga, conta uma odisseia, uma epopeia, né? Ela conta a aventura humana em descobrir a ética, em ganhar a sintonia com o infinito, com a proposta de Gênesis 1:26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Então você vai ver reinos, Yahvé Elohim Adonai, dirigindo um povo, dando primeiro uma intuição oral, né, porque a lei ela começou a ser escrita primeiro na intuição dos homens, no coração dos homens, princípios que eram trazidos intuitivamente, e depois chega em Moisés, então ele vai registrar toda essa intuição de milhares de anos, escrevendo a Torá. Quando que a Torá é escrita? Com Moisés. Então agora você já está tendo uma noção do tempo e dos personagens também, né? Vocês viram que nós fomos indo de Noé até passar por José, onde ele vai para o Egito depois de 400 anos, da tribo de Levi, né? Que é de onde que é Moisés? Moisés é de uma das tribos de Levi. Se nós formos olhar aqui, nesse período transicional, né, você vai ver aqui das 12 tribos, se nós formos pegar, vou destacar para você aqui, Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, olha, é dessa tribo que Moisés irá nascer, né? Dessa tribo é que Moisés irá nascer, da tribo de Levi, essa tribo que você está vendo aqui, Agora a semente crística está em Judá,
Moisés é da tribo de Levi. Isso tudo acontece porque José é vendido pelos irmãos para o Egito, passa 400 anos, eles viram escravos, e da tribo de Levi nasce Arão e nasce Moisés, que vai libertar o povo e depois introduzi-lo na terra de Canaã, na Palestina. Então você vê, agora você começa talvez a visualizar a região do mundo, né? Você viu ali Oriente Médio, Extremo Oriente, onde você tem China e Japão, Índia, né? Depois você vindo para o Ocidente, você tem a Europa, a Grécia, Europa, depois Extremo Ocidente, né? Você tem o mundo novo, Estados Unidos e as Américas, América Central, América do Norte, América do Sul. Então você está vendo o desenvolver da história humana que está acontecendo. Então vamos voltar para a nossa parte escrita. Talvez agora fique mais fácil para você visualizar toda essa história. Então temos Adão e Eva, início da genética crística. Daqui vem o nome raça adâmica. Depois de Noé nascem os 3 filhos, Shem, Cam e Jafé. A semente crística está em Sem, surge o termo semitas. 2165, nascimento de Abraão, né? Como você viu lá, filho de Tera, né? Nós vimos toda a sequência, você pode voltar aí no vídeo, se você já se perdeu um pouquinho, mas Abraão nasce. Então Abraão vem do atual Iraque, ó. Você viu lá no mapa moderno, né? Aquela região do Iraque, das montanhas do Ararat, onde dizem que a Arca de Noé parou, né? E a cidade de Ur, da Mesopotâmia, de onde Abraão sai. Então ele vem até e mora em Hebron, ali ele é chamado de hebreu, por isso que o povo de Israel é chamado de cultura hebraica, dos hebreus, porque Abraão vai morar em Hebron. Com Agar ele gera Ismael, que é pai de todos os árabes, e com Sarai Abraão gera Isaac, que gera Jacó, que tem o seu nome mudado para Israel. Então a origem do nome Israel vem de Jacó, teve o seu nome mudado. Ele tem 4 esposas e gera com 12 filhos as 12 tribos que formam o povo de Israel. Tem também a menina Diná, são 13, né? José é vendido para o Egito e ao final Israel passará 400 anos terminando como escravos. A geração de Ismael, Agar, egípcia, Ismael terá 12 filhos, dando origem aos árabes ou ismaelitas. A geração de Isaac gera Jacó, que terá 12 filhos também, origem do povo israelita. Olha, nesse mesmo tempo, na Índia, já existem os escritos dos Vedas e neles a Bhagavad Gita, sublime canção, que apresenta os heróis Krishna e Arjuna, a consciência humana. Então, cerca de mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo. Nós vemos esta outra influência muito forte. Em 1525 nasce Moisés. Então nós vimos lá José vendido para o Egito, depois de 400 anos da tribo de Benjamim, que é um dos filhos de Jacó, nasce Arão e Moisés. 400 anos antes, nasce José no Egito, que é vendido pelos irmãos, depois leva-os para o Egito. Época provável de Hermes Trismegisto, também é um personagem muito conhecido aí no mundo esotérico, do conhecimento, né? Chamado o Thoth do Egito, produtor do Corpus Hermeticum, é um livro de muito conhecimento, escrevendo o universo. Moisés tira o povo de Israel do Egito. A expressão cultura mosaica vem de Moisés, vem do nome de Moisés. E ele vai até o Jordão, mas é Josué que os leva para a terra prometida. Após Josué tem início o período de juízes, líderes que comandam Israel. Não há monarquia.
Nós já tínhamos visto isso. Agora aqui, 1000 anos antes de Cristo, o povo clama por um rei, mesmo sendo avisado das consequências desse pedido. E Samuel unge a Saul como primeiro rei. Devido às suas falhas, o profeta Samuel unge a Davi como rei de Israel. Ele é da tribo de Judá, vindo daí a importância e identificação de judeus. Por isso que os judeus são conhecidos, né, como símbolo de Israel. Mas agora, você já tem condição de entender que nem todo judeu é israelita, apesar que nós generalizamos. Mas judeu mesmo seria de quem nasce de uma das tribos, que seria Judá. Ah, mas por que Judá ficou sendo a mais conhecida? Porque dela vem o rei Davi, que é um dos reis mais conhecidos da história de Israel, e Salomão, e lá na frente Jesus, que é descendente da tribo de Judá. Então você vai vendo agora todos esses elementos que vão se compondo, né? Então, o reinado de Salomão, e ele vai construir o templo, né? Porque o que aconteceu aqui? Quando Moisés tira o povo do Egito, ele constrói no deserto o tabernáculo. O tabernáculo foi a primeira planta do templo, mas era um templo móvel, né? Inclusive, quem está aqui em São Paulo pode visitar ali o Templo de Salomão no Brás. Nós temos uma réplica aqui, não do templo físico, mas a réplica é justamente do tabernáculo. Se você for ali, aqui no Brás, na Igreja Universal, eles têm a réplica exata, com tamanho e tudo, do tabernáculo, que era o templo móvel, que eles montavam e desmontavam. Depois desse período com Salomão, é que ele vai construir o templo em Israel. Filho de Salomão dividirá o reino, ficando Judá e Benjamim de um lado, capital em Jerusalém, e as 10 tribos do outro, capital em Samaria. Porque aqui o que acontece? Deixa eu pegar para vocês mais um mapa para vocês entenderem. Que seria o mapa das 12 tribos, né? A divisão das 12 tribos. Como elas ficaram divididas. Eu vou buscar um mapa aqui para apresentar para vocês como ficou a Terra dividida, né? Deixa eu ver se eu consigo um mapa interessante aqui. Acho que agora eu consegui. Olha, para vocês terem uma ideia, esse daqui é a Palestina dividida depois que foram transferidas as tribos. Ó. Então nós temos aqui a tribo ao deserto, por onde eles entram, né? Aí fica um pedaço para Simeão, outro pedaço para a tribo de Judá, aí o Mar Morto. Ó, aqui estão os filisteus, amalequitas, edomitas, né? Edom é irmão de Jacó. Os moabitas são descendentes de Ló, aquela história de Ló ter relação com as filhas, né? Aí tem a tribo de Ruben, ó, as que estão coloridas são da tribo de Israel. A tribo de Benjamim fica aqui, Efraim
e Manassés são os dois filhos de José, e que recebem herança. Por dada a importância de José, Jacó adota os filhos. Aí, a tribo de Dan, a tribo de Gade, a tribo de Manassés, fica aí com os dois lados. Depois Isacar, Zebulão, Naftali e Asser. Essa é a divisão das 12 tribos de Israel na Palestina. Agora você tem uma condição de compreender melhor o que acontece, né? Vou passar novamente o texto aqui para você ter uma ideia aqui do reinado. Então, Salomão é o construtor do templo. Aí, em 930, tem essa divisão que acontece dos dois reinos. O reino de Israel fica sendo o reino do norte, com o Jeroboão, capital em Samaria, e o reino de Judá fica sendo o reino do sul. Com isso, nós fizemos uma revisão geral, agora com mapas, com gráficos, né? E vamos avançar um pouquinho. 780, 790, nós temos o profeta Isaías. Viveu bastante, Isaías viveu 90 anos. Né? Em 722, a Assíria domina o reino de Israel. Então a Assíria vem daquela região depois do Iraque, toda aquela parte de cima, e eles vêm dominando tudo de lá para cá. E aqui em 600 antes de Cristo, porque nós estamos na época aí do profeta Isaías, lembra o texto que eu deixei para vocês, a ideia do Áxio, né? Um período de 600 anos, onde os principais homens formaram todas as ideias que iriam dominar o Oriente Extremo, também o Oriente Médio, e depois iria influenciar o Ocidente todo. Então, temos lá na China Lao Tse e Confúcio, ou Confúcio, né? Ou Lao Tse, que fundamentam uma visão espiritual, ética, moral. Temos na Índia Siddhartha, o Gautama, Buda, que vai influenciar todo o Japão, depois a própria China, Índia, vai ser influenciada. E nós temos Jeremias, Isaías, Elias, que são homens de uma qualidade impressionante, de uma atitude impressionante, que vai marcar o Antigo Testamento todo. Na Grécia nós temos Parmênides, os gregos que também vão estabelecer todo um conceito sobre ética, filosofia, comportamento. Isso tudo depois vai influenciar toda a Europa. E influenciando toda a Europa, vai influenciar todo o mundo novo. América do Norte, América Central e América do Sul. E agora tudo isso está sendo rompido. Né? A modernidade tem querido deixar esses valores de lado. Né? Por isso que há uma linha conservadora aí na política, nos costumes. Né? O pessoal conservador entende que essas coisas não podem ser substituídas da maneira como estão sendo. Elas têm um sentido muito mais profundo do que simplesmente um moralismo. Né? Elas são uma compreensão de uma intuição ética do ser humano, de uma cosmicidade, de uma relação do homem com o sentido e o propósito da vida. Mas, infelizmente, tudo isso está sendo deixado de lado. Né? Então, nascendo 600 anos antes de Cristo, é fácil marcar esses 600 porque 600 anos depois de Cristo vai nascer Mohammed, ou Maomé, que vai fazer todos os árabes voltarem para Yahvé Elohim Adonai, ou Alá, que é em árabe a mesma palavra para Yahvé, mesmo sentido de Deus. Por quê? Porque era o Deus de Abraão. Porque eles são filhos de Abraão com Agar, a egípcia. Então agora você já está compreendendo a formação de toda a cultura humana que vai influenciar toda a Europa
todo o Ocidente, e está tudo vindo daí, o nascimento então de Siddhartha Gautama e Lao Tse, príncipe hindu. Suas 4 verdades nobres guiarão a consciência espiritual de quase todo o Oriente. Época provável também do nascimento de Lao Tse, escritor do Tao Te Ching, livro de sabedoria chinesa. No ano 551 também marca o nascimento de Confúcio, ou Confúcio. Ele irá gerar um código moral e ético para a civilização chinesa. Vocês vejam, um período curto da história humana que fundamenta toda a nossa história. Já em 597, Babilônia conquista os 2 reinos de Judá e Israel, porque a Assíria ela domina só o reino de Israel, não consegue dominar Judá, mas depois a Babilônia faz com que Judá também caia. Então é a primeira dominação total. Já havia tido invasões egípcias, porque quem dominava aquela região era o Egito, né? Depois vem a conquista da Babilônia, ou seja, durante um período, Israel teve uma dominância muito grande ali na região, né? Quando do período de Josué, houve o período da grande dominação, depois os juízes conseguiram impedir muitas invasões. Depois, então, houve a unção do primeiro rei de Israel, Saul, que teve uma decadência e depois Davi foi ungido. Davi e Salomão tiveram uma época de muita prosperidade. Depois Salomão já entra num certo declínio, o Egito já faz uma primeira invasão para Israel, mesmo Salomão tendo se casado com uma filha de Faraó. Depois há a invasão à Síria, que consegue dominar o reino do norte, né, que tinha capital em Samaria, mas não consegue entrar em Judá. E por último, a Babilônia, o rei Nabucodonosor, o imperador Nabucodonosor, consegue invadir os 2 reinos de Israel. Então é nesse ponto da história aqui que nós estamos. Em 538 tem o domínio persa. Ciro, né, acaba dominando a Babilônia e ele vai permitir a reconstrução de Jerusalém. A Babilônia era um império poderoso, mas Ciro, o persa, ele faz uma invasão muito rápida, ele desvia o curso de um rio que protegia a cidade. Com o desvio desse curso, ele entra nas muralhas da Babilônia e a faz cair. Isso não acontece com Nabucodonosor, acontece com o seu filho. E nós temos Daniel, de todo esse período. O profeta Daniel serve tanto Nabucodonosor quanto Dario, depois Ciro também. Então, Daniel, essa época, a época de Ruth, né? Todo esse período de Ruth, não, de Esther, né? Que vai ser rainha de um desses soberanos, devido à beleza dela e tudo. Então, essa história toda está se compondo enquanto a genética do Cristo está sendo formada, né? No domínio de Persa. E é interessante que o Ciro foi profetizado pelo profeta Isaías, e quando mostraram a escritura que ele constava nas escrituras hebraicas, antes mesmo do nascimento dele, né? Ele é sensibilizado, e ele então devolve o povo e permite que haja a reconstrução de Jerusalém, e é nesse período que tem Esdras, todos aqueles livros, Malaquias, já bem próximo, aí, lá adiante, né, desse período em que vai ser reconstruída Jerusalém. Então aqui você está tendo essa ideia geral, em 538, 500 anos antes de Jesus nascer. Depois o que nós temos? 415, data em que a primeira versão escrita da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é conhecida. Olha, essa data de 415 é o manuscrito mais antigo da Bíblia, é datado dessa época. Evidentemente, as escrituras foram transcritas desde a época mosaica, né? Mas não se tem nenhum documento mais antigo do que esse.
Então, supõe-se que essa data seja a primeira versão que é conhecida, que foi encontrada em 415. 334 a 323, o Alexandre o Grande conquista o império que se estende da Grécia ao oeste da Índia. Uma cidade que vai receber sua atenção é Bizâncio, que terá o seu nome mudado para Constantinopla, lá na frente, depois com Constantino, que é o imperador romano. Então, isso acontece em 334. Alexandre teve um dos impérios mais vastos, né? Você imagina ele do Egito, a África, até o Extremo Oriente, a Pérsia, ele domina tudo aquilo lá. E é interessante o Alexandre porque ele prepara o calçamento para que a cultura grega seja espalhada no mundo inteiro. Ele tinha como objetivo espalhar a cultura da Grécia por todo o mundo, as luzes da cultura grega. Ele foi educado, teve um pai, o Filipe, que era um guerreiro habilidoso, macedônio. Ele não é grego, né, o Filipe é macedônio. Mas o Filipe vai buscar uma mulher para se casar, segundo consta, que era da alta estirpe da grega, seria descendente de Aquiles e etc., dos heróis da Grécia. Então ele tem um filho com essa mulher e vai colocar o nome do menino de Alexandre. Ele vai contratar Aristóteles para ser professor desse menino. Então o Alexandre se tornou um conquistador terrível porque ele tinha uma inteligência muito acima da média, uma instrução da mais elevada da época, com um instinto e com uma instrução que vinha do seu pai de guerra incomparável. Ele acaba formando um dos maiores impérios, só parou porque foi traído, provavelmente pelos seus próprios soldados, que não aguentavam mais a expansão do império. Mas muita coisa interessante. Alexandre vai preparar para futuramente a língua grega estar presente em tudo quanto é lugar e ela vai ser veículo do Evangelho, né? Todo o Novo Testamento será escrito em grego. Em 63 a.C., nós temos a dominação do Império Romano. Olha, então é só em 63 que Roma vai dominar toda essa região. Então, lembrando, né, essa Roma vem pegando aqui de novo o nosso gráfico, né? Vamos pegar o nosso mapa para você voltar a ter uma ideia do que acontece, né? Como essas coisas se formam. Ó, vamos voltar aqui. Você está vendo aqui o mapa mundi, onde você tem o Egito, né, o Cairo. Essa é a região de Israel. O Alexandre vai vir de onde? O Alexandre virá aqui da Grécia. Ele vem desta região e ele vai conquistando primeiro, a Macedônia, ela é uma região grega menor. Mas o Alexandre vai acabar conquistando toda esta região grega. E o seu reino vem pela Grécia e vai conquistando tudo aqui para cima. Toda essa região, e ele vem até o Egito. Vai conquistar toda a Turquia. Todos esses reinos acabam sendo dominados por Alexandre.
E os romanos depois virão da Europa. Turquia, o Alexandre conquista o Egito e ele vai até as áreas do Oriente Extremo. Vai conquistar o Irã, o Iraque, toda essa região o Alexandre conquista. E depois nós vamos ter, enquanto isso, vai surgir aqui da região da Itália, os romanos vão vir aqui desse processo, dessa formação italiana e vão conquistar todo mundo. Eles vão até a Bretanha, essa região da Inglaterra, né? Reino Unido, atual Reino Unido. Os romanos invadem tudo aqui, invadem a Europa inteira, conquistam a Europa inteira e vão conquistar toda a região europeia, formando um grande império. Então, aqui você tem uma ideia de como toda essa região foi conquistada, como nós estamos vendo aqui no nosso mapa, né? A nossa transcrição de datas. Início da dominação do Império Romano, 63. E aqui sim, o nascimento de Cristo. Ele é o descendente de Davi, judeu de judeus, né? Da tribo de Judá, hebreu de hebreus. E por fim, no ano 70, devido a várias rebeldias que acontecem no povo judeu, eles se levantam contra os romanos, eles toleram durante muito tempo, mas em 70, o general Tito destrói Jerusalém, destrói o templo, Roma escraviza os hebreus e dispersa-os por todo o império. O povo de Israel fica sem local para praticar sua religião, pois o templo é o único lugar do planeta para oferecimento de sacrifícios. Então você veja, no ano 70, Jerusalém é destruído e o templo é destruído. Os hebreus ficam até 1948 sem ter um Estado. E o templo eles não têm até hoje. Incrível essa história, né? E nós vamos mostrar no nosso próximo capítulo todos os eventos que aconteceram em Jerusalém. Você sabe o que aconteceu depois que o Império Romano destruiu Jerusalém? Como é que foi todos os passos, quem andou por lá na Terra Prometida, as cruzadas, o que aconteceu com os muçulmanos, né? Porque o Maomé ainda está para nascer, nós estamos nos anos 70, ele vai nascer no ano 600. Depois nós vamos contar toda essa história até 1948. Com isso, você vai ter um grande arco, você vai começar a visualizar toda essa história. Todos esses elementos que nós demos, se você ouvir várias vezes, pesquisar, fizer um pouquinho de lição de casa, você vai começar a enxergar a história do mundo. Você vai começar a enxergar a história da construção da civilização ocidental e oriental. Como a civilização foi construída. Então isso vai ampliar muito a tua visão e vai ajudar muito a compreender Jesus e o seu papel na formação cósmica do nosso ser. Então, queria agradecer a você por estar conosco. Espero que essa parte te estimule a compreender melhor a história do povo de Israel e a entender a história do mundo, né? Então, procure-nos nas redes sociais, nós estamos no YouTube, indique para amigos, né? Nós somos o Consciência Hebraica, também estamos no Telegram, tudo que nós fazemos está publicado lá no Telegram. Estamos fortalecendo também o Instagram e Facebook. Que a vida infinita possa te dar paz, alegria, contentamento, que esse conhecimento todo dê sentido à tua vida, que você compreenda que a história humana é dirigida por Yahvé Elohim Adonai do início ao seu fim, e que as escrituras descrevem toda essa epopeia, inclusive o Apocalipse e os profetas falam sobre eventos
que acontecerão no futuro e que marcarão o desenvolvimento da consciência humana. Nós desejamos a você vida infinita, um Salem Aleikum, um Shalom Adonai, que a paz esteja sobre a tua mente, dirigindo a tua vida. Até o nosso próximo encontro, onde vamos terminar esse arco gigantesco até 1948. Não perca!